emendas PIX, aquelas que já tiveram outro nome, orçamento secreto, enfim, muda o rótulo, mas geralmente não tem muita luz sobre esse tema. Agora começa então a ter uma fiscalização mais firme por parte dos tribunais de contas. Essa informação foi confirmada pelo presidente da Corte no Paraná, que é o Ivens Linhares. Ele participou de uma das sessões da Assembleia Legislativa e falou sobre o assunto logo depois da sessão. Segundo ele, a medida segue o entendimento do ministro do STF, o Flávio Dino, e foi definida durante a primeira reunião deste ano do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, feita na semana passada. As emendas PIX são destinadas pelos parlamentares diretamente para os estados ou municípios, sem a necessidade de formalização prévia de convênios, apresentação de projetos ou aval técnico do governo federal. Por conta dessa facilidade ali, esse repasse de verbas federais indicadas por deputados e por senadores acabou ganhando esse nome de emenda PIX, como se caísse fácil e rápido ali na conta para ser usado do jeito aí que o município ou o estado acharem melhor. Desde o ano passado, os tribunais de todo o Brasil já estão aí fiscalizando o destino do dinheiro público. E agora esse trabalho vai ser intensificado. Então, vamos entender aqui o loco do Paraná, o que o conselheiro Ivens Linhares falou a respeito desse assunto, ele que preside o Tribunal de Contas do Estado. Na verdade, é uma decisão do ministro Flávio Dino, né, que desencadeou um programa junto ao Tribunal de Contas da União, de intensificar essa fiscalização. E o Tribunal de Contas da União repassou essas atribuições para os Tribunais de Contas dos Estados, né, para que efetivamente verifiquem principalmente a questão da destinação dos recursos e da publicidade dessas emendas. Efetivamente avaliar, né, a correção, a legalidade dessas emendas, né, né, o papel efetivamente de que é legítima a destinação, evidentemente, de recursos públicos, né, pelos deputados, mas isso evidentemente precisa obedecer, né, a critérios primeiro de transparência, né, e de utilidade pública. Segundo a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, dentro dos próximos meses, os tribunais devem consolidar um cronograma de ações e também será publicada uma nota recomendatória com orientações aos gestores públicos para fortalecer a fiscalização dessas transferências. Questão de fiscalização de emendas, a gente sabe, é o básico, né? É exatamente ali a natureza, a função do Tribunal de Contas do Estado. Agora, a gente tem percebido que no país parece que essa fiscalização encontrava certas brechas, tanto a partir da decisão do ministro Flávio Dino, quanto da própria sinalização de que agora os tribunais vão se atentar em relação a isso. Eu lembro que as emendas PIX, aquelas que eram simplesmente a transferência de dinheiro público, sem você ter ali a identificação de quem transferiu, para qual projeto, qual finalidade, vinham acontecendo desde 2019, né, Carlos Coupa? Foi quando foi criado essa emenda PIX, na verdade, uma forma de driblar ali, né, porque houve uma ação muito forte em cima da questão do orçamento secreto, né, vamos lembrar que isso remete ao mensalão lá atrás, é a forma que o governo federal encontra de pagar, de comprar a base aliada. É assim que funciona, vamos falar o português claro aqui. Essas emendas PIX são muito bem abastecidas em votações importantes para o governo. Quando o governo não tem maioria e quer aprovar um projeto, ela libera a emenda PIX. Nós estamos falando, só para vocês terem uma ideia, de 7 bilhões de reais em 2024 destinados para a emenda PIX. Esse número cresceu 12 vezes desde a criação. Partiu de 620 milhões na época até 7,7 bilhões no ano passado. E aí, só para você que está me ouvindo aí no carro, em casa, para você entender como é que funciona. Simplesmente o governo libera uma emenda PIX, os valores são o seguinte, em 2024, tá? Cada deputado federal teve aí 38 milhões em emenda PIX, tá, para destinar ao governo ou aos municípios, e cada senador 69 milhões. Então, como é que funciona? Eu sou um deputado federal, o governo fala, olha, Carlos, você tem agora aí 5 milhões, eu vou liberar 5 milhões de emenda PIX para você. Eu chego num prefeito meu aliado, da minha base aliada, e simplesmente digo o seguinte, prefeitão, vou te jogar aí 1 milhão na conta. E cai direto na conta. Não precisa dizer para quê, não precisa dizer o que vai ser feito com esse dinheiro, não precisa nada.
Só cai o Pix, por isso que a Beatriz bem explicou o nome Pix, porque ela simplesmente pinga na sua conta. Só que nós estamos falando de governo, de governo federal, nós estamos falando de dinheiro público, que tem que ter transparência, tem que ter destinação. Você não pode liberar milhões assim ao léu, sem saber para onde vai, como vai ser gasto. E agora, falando um português ainda mais claro, como é que funciona a artimanha nisso aí para não dizer um esquema criminoso que acontece, porque a Polícia Federal investiga sim essa questão de emenda Pix. Simplesmente o deputado chega e fala o seguinte: o prefeito, eu vou te liberar aí esse 1 milhão, mas usa esse 1 milhão aqui para contratar essa empresa aqui, que é de um chegado meu, que me ajudou na campanha, que vende material escolar ou que vende uma ambulância. Então você pega esse 1 milhão que eu vou te repassar aqui e passa 500 mil aí para você comprar esse material escolar aí para tua prefeitura. É assim que funciona. O Brasil verdadeiro é assim que funciona. E aí isso vinha sem freio. Isso vinha uma forma que ninguém estava investigando nada, não havia qualquer transparência. Até que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, resolveu dar um freio de arrumação aí nessa liberação quase que restrita de emenda Pix. E aí determina agora que pelo menos seja apresentado um plano de trabalho. Ou seja, o que vai ser feito com esse dinheiro? Aonde ele vai ser aplicado? Qual que é o método de trabalho aqui que você vai ter para você começar a aplicar esse dinheiro? Ou seja, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera quando você trata de dinheiro público. E volto a falar, são 7 bilhões em 2024 de emenda Pix, que agora o Supremo está tentando dar um freio. Flávio Dino travou uma queda de braço aí com o Congresso Nacional e agora, ao menos, está tentando trazer mais transparência para esses gastos bilionários, que é, na verdade, um grande ralo de corrupção no nosso país. Agora, 7